Nem todo mundo gosta do trabalho que tem. Alguns acham que fica longe demais, ou que os colegas são chatos, ou mesmo que o salário não compensa. Mas é bem provável que mesmo o pior trabalho da sua vida nem chegue perto de algumas profissões mas bem assustadoras que estão por aí. Entre em contato diário com coisas nojentas e perigos eminentes. Chegou a hora de conhecer os 8 trabalhos mais aterrorizantes que existem no mundo. Eu sou Antônio Bocco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Entomologia forense. Começando do início, entomologia é a área da biologia que estuda os insetos. Já forense quer dizer relacionado ao fórum, ou seja, ao tribunal. No entanto, juntar essas duas palavras não quer dizer que temos um profissional que investiga crimes cometidos por insetos. É um pouco mais bizarro que isso. Na verdade, o entomologista forense é quem aborda a solução de situações criminais de acordo com o estudo dos tais bichos. O problema está no contexto para que ele seja necessário. Um corpo em decomposição. Sabemos que quando uma pessoa morre, ela se torna apenas matéria orgânica inanimada, o que pode ser considerado tanto uma casa quanto um banquete para animais como moscas, besouros e vermes. O trabalho do entomologista forense, então, é analisar insetos e outros artrópodes instalados em corpos para conseguir o máximo possível de informações sobre o processo. É uma profissão bem específica, mas que pode ser decisiva em muitos casos, já que cada espécie tem comportamentos distintos e só pode ser encontrada em uma ou outra situação. Mas isso faz pouco para mudar o fato de que o entomologista forense não só mexe com cadáveres, mas também com os bichos dentro dele. Número 2. Limpador de cenas de crime. Depois que todas as larvas já foram encontradas dentro e fora das vítimas, um trabalho bem pouco reconhecido toma conta da situação. A higienização das cenas de crime, conhecida formalmente como descontaminação. A atividade não consiste apenas em dar uma geral na sala e pode ter várias outras ramificações, como livrar uma área de algum tipo de agente contagioso ou limpar a casa de acumuladores. O importante é que o lugar fique livre de riscos biológicos e seja utilizável de novo, como se nada tivesse acontecido. Se for necessário retirar partes da parede ou teto para isso, esse também é trabalho do descontaminador. Mas não importa qual é o expediente do dia, esses limpadores são a definição de trabalho sujo. Número 3. Salva-vidas de rodeio. Todos sabem que ficar em cima de um boi é perigoso até demais. Até mesmo para quem não está em cima do bicho. Mas a situação seria muito pior se os salva-vidas de rodeio não estivessem lá para desviar a atenção do animal. Essa antiga profissão consiste basicamente em entreter o boi após o peão cair dele, assim diminuindo em muito as chances de acidentes graves. Está longe de ser uma tarefa fácil, mas antigamente conseguia ser ainda mais complicada, já que os salva-vidas também costumavam ser os palhaços do show. Existia uma crença que dizia que as roupas espalhafatosas e a maquiagem dos palhaços ajudava a chamar a atenção dos bois na hora do rodeio. Então a dupla atribuição foi a norma por muito tempo. Atualmente, ainda é possível encontrar alguns dos chamados palhaços de rodeio, mas o preparo cada vez maior para salvaguardar o bem-estar de todos os envolvidos acabou por fazer com que a tarefa única de salva-vidas sem maquiagem ou nariz vermelho se tornasse uma regra. Número 4. Técnico de criônica. Existe uma lenda bem famosa que diz que Walt Disney pediu para que sua cabeça fosse congelada após a sua morte. Essa cabeça, segundo a tal história, existiria até os dias atuais, esperando a tecnologia para ressuscitá-la. E só um profissional como o técnico de criônica poderia conceder ao Walt Disney seu desejo final. A palavra criônica vem do termo em grego para congelado. Então a ideia é bem autoexplicativa. Um técnico nessa área é responsável por operar os procedimentos de preservação de humanos e animais em estado criogênico, o que é chamado de
criopreservação. Mas, como você já deve ter imaginado, não é exatamente um processo fácil, já que envolve nitrogênio líquido a modesta temperatura de 77,15 graus Kelvin ou 169 graus Celsius negativos. Pode não parecer, mas existe um nicho de mercado para a criônica composto por pessoas e instituições que têm o interesse na reanimação de alguém ou de si mesmo no futuro. Não é exatamente uma profissão que lida com questões muito nojentas e o processo em si, embora possa oferecer alguns perigos, seja seguro. Mas talvez as coisas sejam um pouco diferentes quando aprendermos a reanimar esse pessoal, não é? Bem, uma coisa, não é o corpo inteiro que é preservado pela criônica, mas só a cabeça. Do mesmo jeito que a história do Walt Disney. Pode ser que a profissão seja um pouquinho nojenta, assim, viu? Número 5, cobaia humana. Mas se você ainda não está em idade para se congelar, pode ser interessante e muito mais rentável ver que outras coisas você pode fazer com o seu corpo. Cobaias humanas para experimentos farmacêuticos podem faturar milhares de dólares por processo. Só que, como tudo nessa lista, essa graninha a mais pode ter um preço muito alto. Um bom exemplo foi o que aconteceu em março de 2016, durante a primeira fase de testes de um remédio conhecido como TGN-1412, criado para tratar leucemia e doenças autoimunes. 8 pessoas foram submetidas ao teste. 6 receberam o remédio em si e outras 2 foram injetadas com um placebo. Mas nem os farmacêuticos sabiam dizer quem era quem. Infelizmente, eles descobriram em pouco tempo, quando os 6 medicados começaram a apresentar uma série de sintomas agressivos, como febre, calafrios, fortes dores na cabeça e nas costas, vômitos e desmaios. A situação foi tão grave que os enfermeiros não sabiam dizer se eles sobreviveriam àquilo. O resultado foi uma série de sequelas em cada um dos 6 atingidos, desde problemas em órgãos internos até amputações. Foi descoberto que eles tiveram algo chamado tempestade de citocina, uma reação imune geralmente fatal. Seus sistemas imunológicos ficaram completamente avariados e mesmo 11 anos depois, eles não sabem se podem existir complicações a longo prazo decorrentes do experimento. Há também outros casos de reações adversas e até mesmo mortes ocorridas em situações como essa. Então é bom lembrar que, por mais que pareça, essa pode ser a última grana da sua vida. Número 6. Bombeiro paraquedista. Bombeiro já é uma profissão bem ameaçadora. Paraquedismo é um esporte cheio de riscos. O que dá para dizer, então, de um bombeiro paraquedista? Conhecidos em inglês como smoke jumpers ou saltadores de fumaça, os integrantes da Brigada Paraquedista dos Bombeiros são o mais alto escalão da equipe. Apenas os mais preparados e experientes fazem parte dela, já que, além de todos os perigos envolvidos, a atividade é a que demanda mais recursos, estratégia e logística. Essa frota especial trabalha nas condições mais adversas, em que a aproximação por terra não é possível. Assim, faz parte da rotina de um smoke jumper pular de uma altura de pelo menos 500 metros em uma área pouco mapeada, potencialmente perigosa e sem um plano de pouso adequado. E geralmente bem no meio do fogo. Precisa mais? Mas o pouso é só o começo do trabalho. Eles ainda têm que dar algum jeito de conter o fogo, usando água e eliminando todos os combustíveis possíveis, nem que para isso eles tenham que derrubar árvores inteiras, já que muitos dos seus trabalhos acontecem em queimadas no meio de florestas. Número 7. Mineiro. Grande parte das pessoas tem plena certeza de como trabalhar em uma mina é não só perigoso, como também assustador. Quem não se lembra dos 33 chilenos que ficaram presos por mais de 2 meses a 700 metros da superfície? Claro que acidentes dessa magnitude estão longe de ser uma regra, mas apenas um expediente normal em uma mina pode trazer vários desconfortos físicos e mentais. Os pulmões ficam comprometidos pelos resíduos do ar subterrâneo. Gases podem explodir pedaços das paredes ao menor dos toques. A audição pode ser danificada pelo barulho das ferramentas.
Existem várias medidas de segurança para evitar essas condições, como filtros de ar e protetores auriculares, mas ainda há riscos como enchentes, desmoronamentos, vazamentos químicos e acidentes com maquinários a todo o tempo. Além disso tudo, não ache que o mineiro pode voltar para casa, tomar um banho quente e se esquecer de tudo que aconteceu. Como as minas são geralmente em localidades remotas, é possível que os funcionários fiquem por meses a fio longe de suas cidades. Todo dia é uma aventura diferente. Número 8. Pescador de caranguejo do Alasca. Eu cheguei a preencher uma ficha para essa função, mas não deu certo. Acho que graças a Deus. Nada no nome dessa profissão parece indicar uma tarefa fácil. O Mar de Bering, no Alasca, é considerado um dos pontos mais perigosos do mundo para pescar, o que não impede que vários desbravadores arrisquem suas vidas para caçar caranguejos ali, lutando contra tempestades, temperaturas baixíssimas e o próprio descontrole das embarcações. O perigo encontra até as estatísticas. Ser um pescador de caranguejo de Bering é 26 vezes mais perigoso do que o emprego padrão nos Estados Unidos e representa 1/3 das mortes de trabalhadores no Alasca. Mas existe um grande motivo para que esses pescadores continuem colocando seu bem-estar em risco por causa de alguns crustáceos. A temporada de pesca de 3 meses pode render até $50 mil, ou seja, aproximadamente R$17 mil por mês. Bem, não dá para comparar o café sem açúcar do escritório com essas profissões, não é mesmo? Mesmo o salário compensando um trabalho assim, é um pouco complicado pensar que você pode não trabalhar no dia seguinte, ou em alguns casos, é pior ainda pensar que você terá que trabalhar no dia seguinte. O que você achou desses empregos? Encararia algum deles? Qual é a pior dessas profissões, na sua opinião? Bem, deixe os seus comentários aqui embaixo, as suas impressões. Eu vou ficando por aqui e até o próximo. Tchau, tchau.